E o fato é que o Michael Burry recentemente disse que pode estar se formando uma bolha de ETFs, uma bolha, na verdade, não só de ETFs, mas de fundos passivos. Se você me acompanha já há algum tempo, deve ter reparado que eu fiz alguns vídeos já sobre ETFs, Exchange Traded Funds, e deve ter percebido que eu não gosto muito da ideia de investir através de ETFs. E aconteceu recentemente um fato que reforçou mais ainda essa minha opinião de que ETF não é um bom veículo para você investir seu dinheiro. E esse fato foi o seguinte: o Michael Burry, ele é um grande investidor, ele foi um dos primeiros investidores a preverem a crise de 2008. Inclusive tem um filme muito conhecido que é o Big Short, que em português foi traduzido para Grande Aposta. E nesse filme o Michael Burry é interpretado pelo Christian Bale. E o fato é que o Michael Burry recentemente disse que pode estar se formando uma bolha de ETFs, uma bolha, na verdade, não só de ETFs, mas de fundos passivos, que incluem ETFs, fundos de índice, que são fundos que, no geral, replicam um determinado índice. Um fundo passivo é o contrário de um fundo ativo, né? Um fundo passivo, ao invés do gestor buscar as melhores ações para ele investir, para ele colocar dentro do fundo, ele simplesmente replica um determinado índice. Então, no Brasil, por exemplo, a gente tem alguns, mas talvez o mais conhecido seja o BOVA11, que é uma ETF, que é um Exchange Traded Fund, que é um fundo que tem suas cotas negociadas em bolsa, que replica o Ibovespa. Então, o gestor do BOVA11, ele não precisa ficar pesquisando e estudando as empresas, ele simplesmente precisa replicar a carteira do índice Bovespa. Então, se Petrobras, por exemplo, PETR4 tem 10% da carteira do índice, na carteira do BOVA11, PETR4 também precisa ter 10% e assim por diante. Bom, existe um estudo recente feito para entender a influência de grandes players, grandes gestoras de recursos no mercado de fundos passivos, chamado The Spectre of the Giant Three, que basicamente mostra a influência dos três grandes gestores de fundos desse mercado, que é o SSGA, o State Street Global Advisors, a BlackRock e a Vanguard. São grandes gestores de fundos. E esses gestores têm várias ETFs e vários fundos de índice aí sendo comercializados. E esse gráfico que você está vendo é um gráfico do estudo que mostra que esses três grandes gestores, os fundos de índice desses três grandes gestores, têm uma participação de 20% sobre as ações do S&P 500. Ou seja, eles têm sob gestão atualmente em torno acima de 20% dos ativos sob gestão dos fundos de índice geridos por essas três casas. Então o que esse estudo mostra é que realmente o mercado de ETF, o mercado de fundo de índice cresceu absurdamente nos últimos anos, principalmente nos últimos 20 anos. A participação desses fundos quadruplicou nos últimos 20 anos. E o problema apontado pelo Michael Burry é o seguinte: quando um investidor ou quando um gestor de um fundo ele vai escolher as ações que ele vai investir, vamos supor um fundo de gestão ativa, ele busca entender, ele busca estudar quais são as empresas que estão, na visão dele, sobrevalorizadas, né, com um preço abaixo do que elas deveriam valer, ou seja, empresas que podem se valorizar, empresas que são boas, mas que estão baratas. Então, nesse caso, o gestor tem essa visão de entender qual ação que está com preço mais barato em relação ao que ela realmente vale ou o que ela pode vir a valer no futuro. Então, quando existe um fluxo muito grande de investimentos em fundos de índice, em fundos que buscam simplesmente replicar um índice de mercado, essa descoberta, essa tentativa de entender quais são as ações melhores para se investir, se elimina. Isso não é mais necessário para um gestor de um fundo de índice ou um gestor de uma ETF, porque o cara simplesmente precisa pegar aquele dinheiro que está entrando no fundo ou para o dinheiro que foi constituído para uma ETF, para montar a carteira do fundo, replicar aquela carteira do fundo. Então isso pode gerar também uma distorção nos preços de mercado, favorecendo principalmente as blue chips, as ações que têm um maior percentual no índice, um maior percentual na composição de um índice. Então talvez, diante dessa tese, as ações melhores para se investir no momento seriam as small caps. Mas na verdade a gente não precisa limitar somente a isso, né? O recado que se passa aqui é o seguinte: ao invés de você simplesmente investir num fundo de índice, buscar replicar um índice, você investir num fundo de gestão ativa de um bom gestor, ou então você próprio entender como que se faz para investir em ações, como que você entende qual é a ação que está num bom momento para se comprar e você comprar aquelas ações específicas,
né, para você buscar performar acima do mercado e não replicar a performance do mercado. Porque o problema é o seguinte, como tem um volume muito grande de investimentos em ETFs, a porta é pequena na hora da saída. Então, no momento de uma crise, quando acontecer de fato a crise e tiver um sell-off, um movimento de venda muito forte, isso pode pressionar muito as ETFs também, os fundos de índice principalmente, que vão precisar honrar com saques que vão acontecer, né, principalmente no caso dos fundos de índice, vendendo ações a qualquer preço. E aí, será que vai ter liquidez para isso? Então, esse é o problema dessa concentração em fundos de índice, que pode acelerar o estouro de uma bolha, pode causar um impacto maior ainda durante um momento de crise. Então esse é o alerta que foi dado pelo Michael Burry, que eu acho muito pertinente de a gente ficar atento com relação a isso. Então o recado aqui é, mais uma vez, ao invés de você investir em ações baseado num índice, né, você buscar replicar um índice de mercado, você tem que entender quais são as ações que são boas para se investir nesse momento. Porque imagina que você compra IVVB11, por exemplo, que é um ETF que eu já falei aqui no canal, que replica o S&P 500, e cara, no S&P 500 tem, como o nome já diz, 500 ações lá dentro. Então é muito provável que uma minoria dessas 500 ações, obviamente, são ações boas para se investir nesse momento, muito poucas. Então, para te ajudar até você entender como que se faz para selecionar as melhores ações para investir, eu vou fazer o seguinte, tem um estudo que foi feito lá pelo pessoal do Guinvest, do meu amigo André Fogaça, que esse estudo descobriu 6 ações, que são small caps, por acaso, que tem um grande potencial de se valorizar no futuro, segundo esse estudo deles. E esse estudo é interessante porque eles explicam o racional, eles explicam como que eles chegaram à conclusão de que essas 6 ações têm um alto potencial de se valorizar no futuro, e ao você observar esse estudo, você também entende, você começa a entender como que se faz para escolher as melhores ações para se investir. Então eu vou colocar o link desse estudo no primeiro link aqui da descrição, tá? Para você já começar a entender como é que se faz isso, já entendendo que é melhor você investir em ações que realmente, de empresas que realmente têm um alto potencial de se valorizar, empresas que estão subavaliadas pelo mercado, que são boas empresas, ou até em fundos de gestão ativa de bons gestores, que são comprovadamente bons gestores que escolhem realmente ações boas. Se você olhar o caso, por exemplo, do Warren Buffett, aqui no Brasil tem alguns casos, mas vamos pegar um exemplo clássico, que é o Warren Buffett. Cara, ele performa acima do mercado há décadas. Então essa é a prova de que sim, é possível ter uma performance melhor do que a média do mercado, do que um índice qualquer de mercado, beleza? Então, se você gostou desse vídeo e acredita que ele pode ajudar outras pessoas, cara, compartilha com outras pessoas, compartilha em grupos que você participa de investimentos, curte o vídeo, porque somente ao curtir isso faz com que o YouTube entregue para pessoas que tenham interesse nesse conteúdo assim como você. E se você ainda não foi inscrito no meu canal, se inscreve, porque cada vez mais eu vou postar conteúdos como esse, e também ativa o sininho para você receber as notificações de novos vídeos que eu estou postando, porque eu posto semanalmente, hoje em dia 2 vídeos por semana, beleza? Então é isso aí, um abraço e até o próximo vídeo.